Muito boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Talassemia, o nosso podcast da Abrasta. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para mim. Ela foi minha primeira médica, então eu estou muito emocionada de estar com ela aqui. Eu sou Janaína, sou sua host. Estamos com a Thalita aqui também, a co-host. Pode falar, Thalita. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Thalita, responsável pelo Departamento de Políticas Públicas e Advocacy da Abrasta. É um prazer estar aqui com vocês, hoje representando aqui o Eduardo Frois, presidente da associação. Doutora, vou deixar você se apresentar também, mas de novo falando, eu fico muito emocionada de estar aqui com você. Depois, sei lá, quantos anos a gente já não se vê? Nossa. Mais de 20. Então, estou muito feliz, por favor. Obrigada. Bom, inicialmente queria agradecer o convite, Janaína, Thalita, Eduardo, enfim. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês nesse Vozes da Talassemia, nesse podcast. Eu sou Mônica Veríssimo, sou hematologista e hemoterapeuta pediátrica, trabalho no Centro Infantil Boldrini há 32 anos. Eu também estou um pouco emocionada, porque afinal de contas não é fácil falar, lembrando as histórias e tudo mais. E eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns assuntos que são muito importantes e que eu gostaria que as pessoas portadoras de talassemia e também os profissionais que tratam, que cuidam da pessoa com talassemia, prestassem atenção na nossa mensagem. Porque é óbvio que a gente não vai esgotar o assunto aqui, mas a gente queria que as pessoas prestassem atenção e perguntassem em momentos específicos, que a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Então, tá certo, doutora. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu já vou começar te perguntando o que é o transplante de medula óssea e quais os tipos de transplante? Então, transplante de medula óssea é uma terapia curativa. É a única terapia curativa que a gente tem para a talassemia nesse momento. E você substitui aquela medula, que é a fábrica do sangue, que vai fazer com que as células sejam produzidas, por uma medula saudável. Então, de forma grosseira, eu preciso tirar esta medula que é doente e substituir por uma medula saudável. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um tratamento que vai destruir essas células que não são adequadas, né? E é um quimioterápico e, às vezes, dependendo do tipo de tratamento, ou melhor, dependendo do tipo de doença, a gente precisa fazer até radioterapia, que a gente chama de radiação corporal total. No caso, existem tratamentos relacionados ao transplante de medula aparentado, não aparentado, halogênico, que é uma pessoa que doa para outra, e autólogo, quando a gente usa a medula daquela pessoa, trata esta medula e reinfunde novamente. Tá? Então é importante que no caso da talassemia, o que a gente tem hoje disponível cientificamente, eu já acabei até avançando um pouco falando especificamente da talassemia, é relacionado ao transplante aparentado, halogênico, 100% compatível. Esse é o tratamento de escolha para o transplante de medula para a talassemia. E é importante a gente deixar isso muito claro. O aparentado é mesmo de parente? De parente. Ok, era só 100%, exatamente, é 100% certo. Compatível. Em geral, não é qualquer parente, 100% compatível. Então, são irmãos. Irmãos de mesmo pai e de mesma mãe que sejam 100% compatíveis. Porque senão ele vai ser aparentado, mas não vai ser 100% compatível. Existem irmãos que não são 100% compatíveis. E por que isso? A gente vai falando ao longo dessa apresentação o porquê é tão necessário e por que é tão importante ter essa condição. E, doutora, como que funciona o transplante de medula para as pessoas com talassemia e para quais tipos ela é mais indicada? A gente tem que usar o transplante de medula para talassemia naqueles pessoas que são dependentes de transfusão. Nas pessoas que têm talassemia intermediária, não se tem estudos relacionados a isso, ao transplante de medula. Então, aquele que é não dependente de transfusão, não tem estudos que falam sobre o transplante nessa população. Nós estamos falando de beta-talassemia, mas a gente também deve falar de alfa-talassemia, porque o transplante de medula também pode ser para aqueles que têm alfa-talassemia, que é não ter a produção da cadeia alfa. A beta-talassemia
ela não tem a produção da beta, da cadeia beta. Nós temos 4 cadeias, né? 2 alfas e 2 beta na hemoglobina. Então, na alfa-talassemia falta a cadeia alfa e na beta-talassemia falta a cadeia beta. Então, é importante, voltando em relação ao transplante, só para pontuar, a gente tem que tem que ser totalmente compatível, aparentado, pode ser feito também na alfa-talassemia, desde que o indivíduo com alfa-talassemia seja dependente também de transfusão. E a segunda condição, que além de ser aparentado, 100% compatível, o ideal é que sejam centros que tenham experiência no transplante de medula. Mas não é qualquer transplante, é transplante aparentado, 100% compatível. Então, outras fontes de medula, nós estamos falando de medula óssea como fonte do transplante, mas outras fontes como célula tronco hematopoética periférica, como cordão, aí já não está tão bem estabelecido na talassemia. São situações em que é experimental. Então, deve ser feito dentro de um estudo clínico. E aí sim, o centro referência para esse estudo clínico vai acabar fazendo, mas não é o que a literatura mais preconiza, né? Pode ser estudos, então haploidêntico é uma possibilidade? É uma possibilidade. Aliás, é cada vez uma maior possibilidade o haploidêntico, que é você fazer de irmão 50% ou até 75% compatível. Mas ainda estamos dentro de estudos clínicos, dentro de serviços que têm expertise para isso. A grande maioria, inclusive, vale mencionar que o transplante de medula, ele é coberto pelo Sistema Único de Saúde. A portaria permite que se faça transplante de medula pelo SUS, 100% compatível, aparentado, e crianças, de preferência, menor que 16 anos. Acima dos 16 anos, a portaria não cobre. E tem razões científicas que a gente vai falar um pouquinho por quê. Tá? Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Existe uma avaliação dos fatores de risco? Como que isso é feito? É interessante falar sobre isso. O que é o fator de risco? A gente tem mais de 1.000 pessoas que foram submetidas ao transplante no mundo. E a maior experiência é do grupo de Pesaro, que é o grupo italiano. E esse grupo estabeleceu, quando ele começou a estudar sobre transplante, fazer isso, eles viram que crianças ou adultos eram resultados completamente diferentes do transplante. Nas crianças, aquelas crianças que eram bem queladas, que não tinham um fígado ou um baço aumentado, então elas tinham uma transfusão adequada, uma inibição da eritropoese ineficaz adequada, aí que também não tinham alterações hepáticas relacionadas à sobrecarga de ferro. Essas crianças tinham melhor resultado do que aquelas crianças que tinham alguma dessas características. Então, por isso que ficou a classificação de Pesaro: 1, 2 ou 3. 1 quando não tinha nenhum desses 3 fatores, 2 quando tinha 1 ou 2 fatores, e o terceiro quando tinha os 3 fatores. Então, o pior cenário, o resultado que não era muito adequado, era o adulto que tinha os 3 fatores. E aí eles tentaram mudar essa história, porque não é só você ter o transplante e não ser curado. É a morbidade que esse transplante carrega e, eventualmente, a mortalidade. Então, é muito importante avaliar de forma adequada esses fatores de risco. E quem tem essa expertise? O centro transplantador e o médico hematologista ou hemoterapeuta que acompanha a pessoa portadora de talassemia. Porque aí vai ter essa expertise e vai indicar adequadamente o transplante de medula. E transplante não é emergência. A gente tem que preparar o indivíduo para o transplante. Então, lembra que eu falei da sobrecarga de ferro? É possível que o indivíduo tenha um irmão totalmente compatível, mas ele está com ferritina de 5.000, 7.000, 8.000, 10.000. Então, pessoal, não adianta fazer o transplante correndo sem eliminar essa sobrecarga de ferro, porque vai aumentar a morbidade, vai aumentar as complicações, doença enxerto versus hospedeiro, outras complicações. E isso vai ser ruim, vai demorar mais para ter a pega do transplante, o fígado vai ser mais comprometido. Então,
importante é ir para o transplante de forma adequada. Transplante não é emergência, ele pode ser planejado e deve ser planejado. E a gente tem que intensificar aquela ação se o indivíduo tiver irmão totalmente compatível. Vamos fazer um tratamento. Eu sempre falo para os meus pacientes, isso eles sabem. Todo mundo pode fazer o transplante de medula, desde que tenha doador totalmente compatível. Mas, mais do que isso, todo mundo tem que estar preparado, bem tratado, bem transfundido, inibindo a eritropoiesia ineficaz, fazendo uma quelação adequada. Tem muitos pré-requisitos. Exatamente. Né? Você tem que ter o doador, você tem que ter uma equipe com expertise. Com expertise, você tem que fazer o tratamento e ainda direitinho. Fazer todo... É isso mesmo. E isso que é a mensagem, né? Não adianta você falar assim, vou pro transplante porque eu quero, ou porque minha família quer. Tem que atingir as várias etapas. São etapas a serem suplementadas, são etapas a serem conquistadas, alcançadas. Então, isso é muito importante. E, doutora, pelo que vocês estão falando, né, é importante também que a gente coloque, né, que o indivíduo estar apto também depende que o serviço esteja qualificado para que ele esteja apto. Sim. Então, a gente precisa garantir que as bolsas de sangue, a quantidade adequada de bolsas de sangue nos nossos hemocentros, os remédios, o acesso aos quelantes de ferro, que a gente sabe que no Brasil ainda é algo que a gente precisa aprimorar, sobretudo a questão da terapia combinada, e também a questão ao acesso aos exames essenciais, sobretudo o exame da ressonância com a técnica T2 estrela, né, doutora? Exatamente. Como é que eu vou saber se ele tem sobrecarga de ferro, se eu não tenho? Muitos hemocentros têm ferritina, mas só. E a gente sabe que a ferritina é um exame que ela é inespecífica. Na verdade, ela é uma proteína inflamatória. Qualquer condição inflamatória no organismo aumenta. Então, é importante ter a ressonância, você falou tudo. E o sangue. Se o indivíduo não inibe a eritropoiese, ou seja, se ele não mantém uma hemoglobina pré-transfusional de 9,5 a 10,5, não adianta. Ele está recebendo sangue sem fazer o benefício que essa transfusão poderia promover. Eu tenho que inibir a eritropoiese ineficaz, eu tenho que manter uma globina pré-transfusional entre 9,5 e 10,5. Senão, eu não estou fazendo de forma adequada, eu não estou inibindo a eritropoiese ineficaz. Aí vai ter aumento do fígado, aí eu vou ter aumento do baço, aí eu vou ter um aumento da sobrecarga de ferro, porque eu estou transfundindo, mas eu não estou também quelando adequadamente. Então, tudo isso é uma condição, uma coisa puxando a outra, uma situação puxando a outra, como você falou. E para isso a gente precisa melhorar o acesso ao tratamento. O transplante é uma condição, é uma parte do tratamento, mas eu tenho que ter o acesso ao tratamento garantido. Bem estabelecido. Bem estabelecido, exatamente. E, doutora, a função hepática e a cardíaca são as primordiais para que aconteça esse transplante. Sim, primeiramente hepático e cardíaco, mas você também tem que ter a condição de ver as glândulas, as gônadas, se ele tem hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, se ele cresceu adequadamente, se ele tem diabetes, se ele tem outras alterações, que aí a gente tem que intensificar essa quelação. Porque a gente sabe que o transplante, lembra que eu falei da questão da irradiação, né, da radiação corporal total. Muitas vezes você pode comprometer as gônadas também. Então, por isso que tem que fazer uma avaliação adequada. Então, quem vai para o transplante novo, ele, em geral, ele tem que ter a condição de garantir a fertilidade. Então, às vezes, a gente tem que congelar, no caso das meninas, congelar óvulo, ou, na verdade, não é o óvulo, é o tecido, né? O ovário, um pedacinho do ovário. No caso dos meninos, às vezes, congelar também um pedaço do tecido do testículo. Então, para quê? Para que a gente possa garantir a questão da fertilidade também. Por isso que é uma situação que tem que ser planejada adequadamente pelo hematologista, pela enfermagem que acompanha, pela equipe multiprofissional. O pai e mãe tem que estar sendo, lógico, tem que ser escutados, o serviço social, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não dão a devida importância. Se a pessoa mora numa casa que não tem uma condição de saneamento básico adequada, que não tenha geladeira, que não tenha as condições mínimas de higiene, não adianta ir para o transplante. Vai ter problema esse transplante, né? Porque a gente faz uma parte e vai chegar e vai para casa e aí vai ter mais chance de infecções, mais chance de outras questões que vão comprometer o resultado. Então, é uma equipe é um olhar de toda a equipe,
da equipe Holístico, né, holístico, da- exatamente. E sempre buscando o melhor para o paciente, que esse, acho que pai, mãe, quer o melhor. E a equipe também quer o melhor. Então, a gente tem que Sim. trabalhar junto para conseguir esse melhor. Isso é muito importante. E, doutora, em termos da equipe multidisciplinar, quais são as especialidades que mais, assim, seriam primordiais para que a gente assegurasse? Enfermagem, né, enfermeira, e técnicos de enfermagem que tem treinamento para PHV, expertise, para não ser traumático, né, cada transfusão. A farmacêutica ou farmacêutico para saber como que se dispensa a medicação, como é que deve ser tomado. A serviço social, porque se às vezes o paciente não consegue chegar até a ponta para pegar o medicamento no alto custo, então tendo o serviço social vai orientar o que precisa, o que não precisa. E todos esses servem não só para transfusão e tal, Sim, tratamento base, sim. como também Para o para transplante também. E porque a equipe, eu acho que não pode ser dissociada. A equipe Sim. multiprofissional, ela tem que trabalhar pré-transplante, durante o transplante e pós-transplante. E qual é a melhor equipe que pode trabalhar pré-transplante? A equipe a qual o paciente está acostumado, a qual sabe as necessidades. E vai transmitir essas necessidades para a equipe do transplante, né? Durante o transplante, para ser uma transição mais tranquila. Menos traumática. Menos traumática, né? E para o sucesso, para o resultado, que é a cura do paciente com talassemia. E esse ponto também, doutora, demonstra a importância da equipe multidisciplinar estar, de fato, capacitada, não só para o tratamento integral, né, da talassemia, mas sim. também para esse ponto do transplante. Sim, até porque todo mundo tem que falar a mesma linguagem, né? E às vezes, óbvio, somos pessoas com pontos de vista diferentes. Então, né, dentro da equipe multiprofissional, esse ponto de vista tem que ser discutido e tem que pensar na melhoria, no cuidado do paciente, no que é o melhor para ele. E eu sempre ponho que a equipe multiprofissional não é só quem trabalha. Pai, mãe, paciente, tem que estar nessa equipe multiprofissional. Por quê? Eles têm que estar sendo ouvidos. A voz deles é importante. Então, não tem como ser diferente, né? E às vezes, muitas vezes, eu só tenho condição de ter uma enfermeira e um assistente social, tá bom. Se todo mundo fizer a sua parte e às vezes se equilibrar e fazer, tá ótimo. O que eu tenho é que ter mais do que uma pessoa, né? Para que possa ter a troca de experiências, a troca de ideias, para que sejam ouvidos todas as partes. Então, é E, importante. doutora, o doador necessariamente precisa ser 100% compatível? O ideal, dentro hoje no Sistema Único de Saúde, é que seja 100% compatível. Por quê? Porque os estudos mostraram que nesta população, nas pessoas portadoras de talassemia, que fazem transplante menos de 16 anos e que são doadores totalmente compatíveis, aparentados, os resultados são melhores. A taxa de cura chega a 90%, 95%. Então é muito bom. A morbimortalidade é baixa. Agora, quando a gente começa a escolher doadores que não sejam, isso, lógico, pesaro classe 1, né? Nós estamos falando. Se eu vou atrás, vamos, pesaro classe 2. O doador, ele O que é pesaro, doutora? Pesar é aquela classificação, classificação de relacionada ao fator de risco. Então, classe 2 é quando tem um ou dois fatores. Então, por exemplo, ou tem hepatomegalia, ou tem sobrecarga de ferro, ou tem a cirrose ou comprometimento hepático. E aí, se eles tiverem essa classe, a sobrevida cai, porque ele não está o ideal, mas ainda assim está dentro. Tem 80%, 85%, 90% até de cura, né? Desde que faça essa adequação, né? Você ajusta o tratamento. Quando você está pensando em adultos acima dos 16 anos que precisam que querem ser submetidos ao transplante, totalmente compatível, aparentado, aí a taxa já cai bastante. A sobrevida já cai bastante. E a morbimortalidade é maior. E então não é a melhor população a ser escolhida para o transplante, acima dos 16 anos. Do que a gente conhece, do que tem publicado na literatura. Lógico, existem centros fazendo pesquisa em relação a essas condições, justamente nas condições que não são tão favoráveis. Então, paciente adulto com talassemia sendo submetido ao transplante, numa condição diferente, dentro de um estudo clínico. Então, ok, mas tem todas as condições para um estudo clínico.
Ou então, uma criança que não foi bem quelada, que tem pesaro classe 2, então tem 2 fatores de risco, então ela tem mais chance de ter comprometimento, então ela vai nesse estudo clínico. Ou ainda, lembrar, a gente pode ter transplante de não aparentado, né? 100% compatível, mas em centros que tenham expertise de transplante e mais do que isso dentro de estudo clínico. O que no Brasil acontece só na saúde suplementar, O né? que na Porque grande no maioria, SUS não... no SUS vai ter em menor, só tem um centro que tem maior experiência, que é o centro de Ribeirão Preto, que transplantou pacientes com talassemia, né? E na saúde, do Sistema Único de Saúde. Mas não fez não aparentado. Então, lembrar que não aparentado é dentro de estudo clínico também, tá? Porque aí nós estamos saindo do que está... Nós estamos avançando na ciência, avançando com conhecimento, mas tudo muito bem controlado. Estudo clínico, centro de expertise, exames adequados, tudo dentro do que se espera, tá? E um doador é um irmão ou um parente, Isso, né? exatamente. Isso é o Próxima aparentado. pergunta, mas a gente já adiantou um pouquinho, eu vou para outra. Então, Tá. que você também já adiantou um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse mais, que existe um limite de idade para realizar? Você falou que adultos já têm Isso, adultos têm maior complicação. Então, acima dos 16 anos, eles têm mais chance de ter maior morbimortalidade. A morbi é o quê? A morbidade é quando maior complicação. Então, vão ter mais chance de Quais ter são as doença, enxerto venoso hospedeiro, vão ter mais chance de ter... rejeição é mais difícil, porque rejeição é outra complicação. Mas no adulto também a taxa de rejeição é maior. Inclusive... esse grupo de Pesaro, investigando, eles fizeram no grupo 3, que seria, em geral, os adultos, se incluem nesse grupo 3, eles fizeram várias tentativas de mudança de condicionamento, né? Que tipo de quimioterapia que eu vou usar, que tipo de, se eu uso ou não uso a radioterapia, ou melhor, a irradiação corporal total. Para ver se melhorava o nível deles exatamente, de risco. Exatamente. Se diminui o risco, se melhorava a sobrevida. Então, existem vários trabalhos. E adiantou? Melhorou um pouco. Ok. Melhorou um pouco. Então, mas aí lembrar que tem que usar quimioterápico específico. Entendi. Então, e tem que ter expertise. Não pode ser um centro, por exemplo, o primeiro transplante de paciente com talassemia vai ser num centro que nunca fez e vai fazer no adulto. Aí não vai dar certo, porque né? É uma chance muito grande. Uma chance maior. Pode até dar certo, espero que dê certo, né? Mas eu falo, quando a gente foge do que está mais comum, do que está mais publicado, tem que ter expertise. Por exemplo, você mesmo mencionou que existem centros dentro da saúde suplementar que têm expertise em talassemia, que já fizeram, né? Ok, então esse centro tem mais experiência. Agora, aquele que nunca fez, eu acho que tem que começar... Aliás, a equipe de transplante faz isso, né? Começa sempre com um transplante mais adequado, com mais controle, porque para a equipe também é importante o resultado positivo, sim. né? Ela se sente melhor, ela vai atrás de fazer o melhor para todo mundo, mas dentro do que eles já estão acostumados, dentro da expertise que ele já tem. Então, ele não vai começar fazer um transplante em algo que seja mais difícil de ser controlado, né? Pode até ter rejeição, pode até ter o que a gente chama de meio a meio da medula, a medula do paciente, a medula do doador. Quer dizer, então você tem, não é o ideal. Às vezes a gente hoje até se tolera em alguns momentos ter meio a meio, dependendo da condição. Na doença falciforme isso é mais frequente. Na talassemia existem algumas condições que são melhores ou piores. Então acho que isso vale a pena a gente avaliar, né? Qual é o sentido do transplante dentro de centros que não têm expertise. Então, tem que ser dentro de estudo clínico. Porque aí você tem o controle daquele procedimento. Tá tudo previsto. Tá tudo bem dentro do esperado. Né? E, doutora, os pacientes que realizam o TMO, eles de fato ficam curados? Ou pode voltar alguns sintomas, ele pode voltar a depender de transfusões de sangue? A grande maioria fica curada, como eu falei, a sobrevida, principalmente se for dentro da população ideal, né, classe 1, eles ficam curados, 95% cura, e os outros 5%, eles podem, às vezes, não ficar, a medula fica, como eu te falei, do quimerismo, né, ela fica metade,
rejeição é baixa, a taxa de rejeição de não pega dessa medula é baixa, mas pode acontecer. Se as condições ideais não forem realizadas, tem mais chance de voltar a ter a doença, a ter a talassemia, ou seja, a ser dependente de transfusão. Então, isso é importante. Assim, eu sou leiga nesses quesitos de práticos, né, da parte mais clínica. Mas a pessoa deixa de ter o gene da talassemia, então vamos supor, se ela tiver um filho, o filho dela pode ter talassemia se ela casar com uma outra pessoa que tem o traço talassêmico? Sim. Pode, porque o transplante, lembra que eu falei na primeira frase, é a medula que não produz adequadamente, que é substituída por uma medula que produz adequadamente. Mas o gene está lá. Nós não estamos falando de terapia gênica, que é o futuro, e que eu acho que vai contemplar justamente as pessoas que não têm doador, ou mesmo as pessoas que não quiseram fazer o transplante de medula. Então, a terapia gênica é outra história. Mas o transplante não... Você passa a condição, você não tem a talassemia, mas você continua sendo, grosseiramente, azinho, né, geneticamente. Então, você continua sendo homozigota, azinho. Tá? Mas você não vai ter a condição. E aí, você falou uma coisa importante. É questão do filho, que eu mencionei. Né? A gente tem que cuidar da fertilidade. Né? Senão, adianta você ficar curado da talassemia e não poder... O sonho de todo mundo é ter filho, né? A grande maioria, ou não. Aí é de cada um, né? É a escolha de cada um, não é? Mas é uma escolha. Exato. Ele tem que ter essa escolha. É Exatamente, é importante ter essa escolha. Às vezes agora você pensa, não, eu não quero ter filho. Nossa, acabei de sair do transplante, nossa, eu quero viver um pouco, né? Mas daqui uns 5 anos... O mundo muda e aí você pode querer ter filho, né? Então, acho que é interessante preservar. Por isso tem que ser holístico, por isso tem que olhar tudo. Não pode simplesmente só parar de transfundir, né? Tá curado. Não, você tem que olhar tudo, né? Ver a parte endócrina depois. Continuar, muitas vezes, o indivíduo depois do transplante, ele tem que continuar aquela ação, porque ele ainda tem sobrecarga de ferro. O transplante não tirou a sobrecarga. Se ele foi para o transplante perfeito, sem sobrecarga de ferro, ok. Você vai talvez tomar transfusão 1 ou 2, talvez nem tome. E aí você vai zerar. Você tem que zerar o ferro corporal. Senão, o ferro em excesso, em qualquer lugar, ele vai alterar. Ele vai alterar as células. Então, depois que tem o transplante, você tem que quelar. Isso as pessoas às vezes não pensam. Esquece, eu já tô curado. Não, e aí você tem lesão hepática por sobrecarga de ferro. Tem problema na tireoide. Tem problema na tireoide, pâncreas, exatamente. Sendo importante também acompanhar com as outras especialidades, né? Porque se tem um resquício de ferro, de sobrecarga de ferro... É pequeno se você foi adequadamente. Se você foi... com uma sobrecarga de ferro controlada, ela é pequena. Então, às vezes, o próprio hematologista pode acompanhar, mas é importante que tenha os especialistas, principalmente em relação à fertilidade, porque aí você vai ter que monitorar. Então, o transplante ele pode ser feito em alfa e beta. A gente fala tão pouco de alfa, né? Sim. Depende se é um paciente em transfusão. Exatamente. E você falou que intermédio não tem coisa. Porque é o meu caso, né? Eu sou intermédio com transfusão, mas não tem uma... Isso. Mas se você tem transfusão, assim, pesar risco-benefício, se você tem transfusão, pouca transfusão, você tá bem controlado, e aí a intermediária nem tem, assim. Agora, vamos supor que você seja intermediária, mas sempre tomou sangue. Desde os, 2 anos de idade, tomou sangue. Toma cada 3 a 4 semanas. Aí é como se você fosse talassemia maior, né? E aí você vai ter as complicações. Aí talvez, nesse caso, tenha indicação do transplante. Foi uma coisa até que meus pais viram e tal, só que eles acharam muito arriscado. Eu acho que isso há 30 anos atrás também era uma coisa que era muito menos sabido, ainda mais para talassemia e tal, e aí... Ainda mais não dependente de transfusão, não, né? Eu tinha que fazer, mas eu só comecei com 9 anos lá no Boldrini, né? Isso então... mesmo. Mas...
Mas é interessante. Você falou uma coisa que tem pouca literatura, né? Talassemia não dependente de transfusão. Diferente da alfa. A alfa, você vai ter, quando ela é dependente de transfusão, você vai ter o transplante. E você falou assim, a gente fala pouco de alfa. É porque a A gente fala herança... menos, né? É porque a herança, a beta-talassemia, a herança é italiana, então a maior corrente de Culturalmente. imigração foi da Sim. Itália, tem do Líbano, quer dizer, do Mediterrâneo, né? Itália, Líbano, Turquia, né? E a alfa-talassemia, ela vem mais do Sudeste Asiático, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma população importante de alfa-talassemia, porque vem do Sudeste Asiático, principalmente na região Califórnia e tudo, né? Então, Nem alfa-talassemia, sabia que lá tinha tanto. tem alfa-talassemia. Não é, lógico que tem tanto quanto, talvez agora tenha até mais, porque tem a hemoglobina E também, com beta-talassemia, então, e também é do Sudeste Asiático, a herança, então, na Califórnia tem mais, hoje eles têm mais experiência. Você sabe como é o tratamento das pessoas lá? Porque lá não tem SUS, né? Então, Você tem exatamente. ideia de como Tenho. eu não tenho, você me pergunta aí como é que é. Tenho, é interessante, porque as pessoas só tratam se tiver convênio. Sim. Se tem convênio, tratam. Se não tem convênio, não tratam. Gente, que Ou doideira. fazem parte de estudos clínicos. Sim. Porque lá os estudos clínicos são em maior quantidade. Então, às vezes, a pessoa não tem acesso ao tratamento, mas ela faz questão de participar de estudo clínico, porque aí ela tem acesso àquele tratamento que ela acha que é interessante. E aí vai fazer, dentro de estudo clínico, critérios de inclusão, critérios de exclusão e tudo Sim. mais. Mas é interessante. Eu falei do Sudeste Asiático, a grande população é na Tailândia, né, que tem alfa-talassemia. Tailândia é tradicionalmente um centro grande de alfa-talassemia. Não sabia também. Por isso que a gente tem que falar, viva o SUS, né? E Viva o aqui, SUS, enquanto abrasta, o Sim. nosso Departamento de Políticas Públicas sempre reivindica e pleiteia a melhoria, né, do cenário de atenção das políticas públicas, junto com o Ministério da Saúde, o nosso Comitê Médico Científico. E, doutora, acho que aqui a gente comentou bastante sobre os desafios, né, enfrentados para que, de fato, o transplante seja feito de uma maneira adequada e que se minimizem os riscos, né, para o paciente. Então, como que a gente pode, dentro do Sistema Único de Saúde, qualificar, quais seriam, nas suas percepções, os caminhos a se percorrer para qualificar esses centros de tratamento? São centros de referência, devem ser centros de transplante vinculados a centros de referência, porque aí você faz essa transição, tratamento clínico, transplante de medula. Então, e a expertise vai ser compartilhada, né? Algumas complicações que podem vir a ter pós-transplante, o hematologista pode ajudar, que tem expertise em talassemia. Eu acho que essa correlação tem que ser feita. E eu acho que, assim, não dá para falar que vamos ter centros de transplante para talassemia em todo o Brasil, mas que tenha um número adequado, porque hoje falta. Hoje, se a gente quiser encaminhar um paciente pelo Sistema Único de Saúde com todas as indicações para fazer transplante, ele vai ter um pouco de dificuldade. Sim. Por quê? Porque falta leito, mas não é só ele. A doença falciforme, os pacientes com doença falciforme vão ter dificuldade, alguns pacientes com outras patologias vão ter dificuldade. Por quê? Porque o sistema precisa crescer. Os leitos para o transplante de medula no Brasil precisam ser maiores, precisa ter um número maior de leitos, para que a gente possa não ficar só restrito às doenças hematológicas malignas ou as clássicas, as não malignas, as benignas. Então a gente também tem que ter, eles têm que ter esse acesso. E então o número de leitos para talassemia tem que ser aumentado. Mas não é só para talassemia. Acho que o número de leitos para o transplante de medula de forma geral no Brasil precisa ser maior, pelo Sistema Único de Saúde. Porque não tem jeito, senão a gente não consegue. A gente faz, prepara e depois fica esperando um momento melhor para transplantar, mas é difícil você ficar esperando. Como eu falei, o transplante não é urgência. Sim. Mas se você cria uma expectativa, né, faz tudo direitinho, aí depois você vai transplantar depois de 2, 3 anos, é uma expectativa grande, né? Você fica 2 ou 3 anos esperando pela sem cura, né? descompensar Sem descompensar também, e né? sem fazer, então...
Mas é possível, quer dizer, hoje a gente tem essa questão. Mas tem outros centros que conseguem, às vezes, abarcar. Mas eu acho que tem, você falou, o caminho. Tem que aumentar o número de leitos. Esse é o caminho para o transplante, incluindo a talassemia. E a senhora compreende também que seria necessário avançar em termos, por exemplo, da própria formação desses profissionais. Então, não sei, né, se hoje tem na grade curricular desses profissionais que já trabalham com as hemoglobinopatias hereditárias, assim, talvez esse seria um Na caminho. grade curricular, eu acho que já tem, mas pode melhorar, pode, lógico, sempre nas faculdades é importante falar, porque não é só na medicina, né? Enfermagem, farmácia, psicologia, serviço social, né? Tem que falar nas faculdades. E criar capacitações para os centros de referência, para os centros de transplante. E essa capacitação, ela não necessariamente só vem do SUS, mas ela pode ter uma troca de experiências da saúde suplementar. Acho que também pode ter isso. SUS e saúde suplementar se capacitando mutuamente, se ajudando mutuamente, para que você tenha uma maior número de leitos, efetivamente, tenha os centros de referência para o transplante também. Acho que é importante. Ótimo, doutora, muito obrigada. Nada. E os pacientes, eles alcançam a cura, então, com o transplante. Alcança a cura. Eles não precisam mais fazer nenhum tipo de transfusão de manutenção, Não, nada. né? Exatamente Quando quando eles têm, pega, quando pega e aí tá tudo certo, como eu falei, a classe 1 é mais, a taxa é alta, né? 95% de sobrevida, 95%, eles ficam bem. Aí tem as outras complicações relacionadas à sobrecarga. Se você tem uma sobrecarga controlada, se não tem, fertilidade, diabetes, sim, todas as outras. mas a de Por isso que é base, importante mais novo, sim, né? Por isso que é importante fazer o transplante quando mais novo. Porque aí essas complicações elas não vão estar presentes. Ou se estão presentes, elas são reversíveis. Acho que esse que é. Então, tem que tratar direito. Não tem. O transplante é o futuro. Vamos tratar direito desde o primeiro momento, desde a primeira transfusão. Vamos tratar direito, vamos sim, fazer, né? porque E aí, isso já ajuda a não ter nenhum exatamente, problema no exatamente. desenvolvimento, não ter nenhuma Exatamente. questão hormonal, E etc. às vezes, a gente não está falando de terapia gênica porque é uma realidade que está muito longe da gente Sim. ainda, muito longe. Então, acho que não pode. Tem outros centros ainda estudando isso, então, para a gente. Mas tem que estar bem tratado para até quando chegar a terapia gênica ser a possibilidade de tratamento, né? Ser a possibilidade de cura. São alguns degraus que a gente ainda tem que percorrer, né, Alguns doutora? degraus, exatamente. E a gente que trabalha diretamente com política pública nota que ainda existem degraus lá embaixinho que ainda a gente precisa melhorar nos nossos hemocentros, né? Sim. Mas basta ter vontade. E a gente sabe que os centros têm vontade. Às vezes não tem acesso, mas tem vontade. Então basta ter a vontade para ir mudando isso, para esse degrau sendo cada vez menos íngreme, sendo cada vez mais fácil de ser subido. Vamos lá para a próxima pergunta. E doutora, quais são assim os medicamentos que o paciente teria que tomar, por exemplo, nesse pós-transplante, e quais seriam esses cuidados que ele teria que ter pós-transplante? Em geral, o tratamento pós-transplante, medicamentos são só os relacionados à sobrecarga de ferro por um período de tempo, e se tiver diabetes, se tiver hipotiroidismo, essa reposição até que a gente consiga reverter esse quadro, estabilizar esse quadro de sobrecarga de ferro, né? Tirando isso, lógico, eventualmente, se faz o transplante numa condição que não é tão adequada, eles podem evoluir com doença enxerto venoso hospedeiro. E aí existem os medicamentos que você vai precisar usar cronicamente para evitar que essa complicação fique cada vez pior. Né, às vezes a boca fica muito seca, às vezes você tem alterações de mucosa, às vezes você tem alterações do olho, às vezes você tem alterações intestinais, então você tem maior chance de diarreia. Então, são tudo complicações que é possível ser controlado, né? E às vezes você precisa de medicamentos que controlem essa condição, essa inflamatória, essa doença enxerto venoso hospedeiro, que é autoimune, né? Você está atacando as células do seu corpo para
por conta do transplante, vamos dizer assim. E a pessoa que é submetida ao transplante, ela toma alguma profilaxia antes para não ter Ela toma a complicação? Ela toma profilaxia relacionada a isso, mas muitas vezes você controla a doença, mas depende da condição que você chega para o transplante, e aí você pode eventualmente ter essa doença enxerto hospedeiro. Quando existe preparo para o transplante, por isso que é importante analisar o tipo de doença, a condição, o regime de condicionamento, tudo isso são preparos para que você evite, você previna as complicações. Mas, eventualmente, às vezes, isso acaba não ocorrendo. Doenças infecto-contagiosas que você pode vir a ter durante o transplante, principalmente doenças virais. Então, às vezes pode ocorrer isso, bacterianas, eventualmente. Então, aí são condições que, por isso tem que ser o centro de referência, centro de expertise. Que já sabe, o vai que ser... né, a gente fala, até o dia 100 eu já sei o que esperar. Então, até o dia 100 eu vou fazer isso passo a passo para evitar. Né? E a partir daí a gente vai fazendo o acompanhamento. E todas essas questões demonstram, né, doutora, a importância de ter uma transparência, né, dessa comunicação entre o médico, a família e a própria pessoa que convive com a talassemia, né? Acho que no quesito de informação, dos riscos, dos cuidados que têm que ser necessários. É importante. Eu acho que você falou tudo, a comunicação. Os profissionais têm que fazer a família entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque a gente não tem como prever tudo, mas a família também tem que falar suas ansiedades, os seus anseios, o que está esperando, porque essa comunicação é um caminho de mão dupla. Né? Às vezes, comunicar significa que você está fazendo com que o outro entenda o que você está falando, e não simplesmente ele está escutando, ele precisa compreender. A compreensão deve estar junto, né? Nessa caminho de mão dupla. E se for, e se não for, exatamente. Todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Durante o tratamento tem que ser não é só para o transplante. Acho que essa compreensão, essa comunicação, ela margeia todo o tratamento. Aliás, ela margeia o diagnóstico, começa no diagnóstico. Quantas vezes a gente vai falar para um casal que esperou ansiosamente aquela criança e que aí tem a talassemia e eles se sentem assim, nossa, mas o que é isso? Eu não estou sabendo. É essa hora que a gente tem que ter a compreensão, que a gente tem que falar, explicar. E não adianta você falar, tudo vai acontecer quando eu tiver 30 anos de idade. Nossa, não é... Cada momento é um momento, tá? Essa compreensão tem que ser muito bem estabelecida e conquistada, né? É um caminho de mão dupla. Então, a gente não pode falar... É a construção, relacionamento, né? O relacionamento entre os profissionais da saúde e a família é muito importante. Certo, doutora. Eu vou te perguntar agora sobre novos tratamentos, essas inovações que estão surgindo aí. Ai, meu Deus, eu falo muito errado isso. Luspatercept e o Mitapivat. Vamos falar um pouquinho Vamos começar sobre pelo eles, Luspatercept. Eu também, às vezes, falava quando falo muito rápido. difícil, eu aprendi a falar agora. Muito bom. E é interessante, porque nós estamos falando de nome, é o nome da medicação. Não estamos falando nome comercial. Sim, né? sim. E por que a gente está falando nome comercial? Porque hoje, no Brasil, ainda ele não está disponível. Ele está registrado... Né? Ele está registrado, então, Anvisa, então qualquer pessoa pode ter acesso, né? aceito, qualquer pessoa pode ter acesso, mas dentro do Sistema Único de Saúde ele não está disponível, e dentro da saúde suplementar existem também algumas condições, existem algumas situações que alguns conseguem, outros não. Mas ele também não está incorporado dentro do rol. Não está incorporado dentro do rol. Por isso que eu falo que alguns conseguem e outros não. E aí, esse conseguir envolve outros caminhos aí. Você sabe esses critérios, não? Em geral, são judicialização. Entendi. Em geral, é judicialização. E aí, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Assim, mas vale a pena falar sobre o Luspatercept. O que ele é? É um medicamento que ele melhora... Lembra que eu falei sobre a eritropoiese eficaz? Sim. Que é um marco, né, da talassemia. Sim. É você ter a parte hematológica, né, as hemácias,
a hemoglobina não consegue se produzir de forma adequada, as hemácias que tem dentro a hemoglobina, então você tem um caminho dessa parte vermelha não adequado. Então a gente chama de eritropoiese ineficaz. No caso do luspatercept, ele melhora essa eritropoiese, ele amadurece essas células. Então ele melhora e com isso aumenta a hemoglobina. E existe vários estudos, a gente já tem vários estudos falando que ele o que é o proposta? É aumentar entre 1 e 1,5 grama a hemoglobina basal do indivíduo. Ou reduzir o quanto ele recebe de transfusão. Tá? Ou uma coisa ou outra. Então, o estudo propôs que fosse 33% das pessoas que tivesse esse aumento dessa hemoglobina. Fosse eficaz. Exatamente. Na semana, o primeiro estudo, semana 12, semana 24, e o outro estudo até 48 semanas, né? E a gente sabe hoje que não é todo mundo que responde a esse medicamento. Vou falar uma coisa, ele é usado subcutâneo. Então, é um medicamento que é aplicado de forma subcutânea a cada 3 semanas. Tá. Na dose de 1 miligrama por quilo. Fez 3 doses, então 9 semanas. Ele não subiu essa hemoglobina alvo a mais de 1 grama, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a dose para 1,25 por quilo. E aí espera-se mais 3 semanas, mais 3 doses, não 3 semanas, mais 9 semanas. E aí pode responder ou pode não responder. Se não respondeu, porque às vezes o que é responder? Subir 1 grama, ok, essa é a resposta esperada. Às vezes reduz 1 unidade de hemácia, às vezes reduz 2 unidades de hemácia, mas em quem tem talassemia maior, não ficou sem transfusão. Concentrado de hemácia, exatamente. Tá, bolsa, não ficou né? sem transfusão, exatamente. Às vezes fica um período, mas volta a tomar transfusão. Então, não é que perdeu a resposta. Inclusive, trabalhos a longo prazo do grupo do professor Piga, que eles mostraram depois de 5 anos, que às vezes essa resposta ela oscila, mas é possível que o indivíduo mantenha uma redução do conteúdo, da carga de ferro, ou seja, da carga transfusional. Sim. Né? Mas hoje, assim, experiência do mundo real, existem pessoas que respondem e pessoas que não respondem. E a gente não sabe o que faz com que uma responde e outra não responde. A gente ainda não sabe. Os estudos ainda não mostraram. Aquela pessoa ali vai responder porque ela tem isso e essa condição e essa condição. A gente ainda não tem isso. Então, eu me lembro que a doutora Capellini, quando começou a falar dessa medicação, ela falava que todo mundo tinha que usar, que tem dependente de transfusão. Nós estamos falando de dependente de transfusão. O não dependente, os resultados são muito significativos. Imagina alguém que vive com 8 de hemoglobina passar a viver com 10. É muita diferença. Sim. Né? Então, o não dependente de transfusão, a gente já tem a resposta melhor. Agora, o dependente de transfusão, essa resposta ainda ela está sendo observada. Vai ter pessoas que vão responder e vai ter pessoas que não vão responder. Mas o que não transfunde, ele tem uma resposta melhor? Não, ainda é aqueles 33 a 50%. Você falou que é 33 isso. Na eficácia no teste clínico, Isso. mas no mundo real... Pode ser até 50%. Mas o não dependente de transfusão, ele porque a hemoglobina dele é 8, 8,5. Então, se ele subir para 10, 10,5, ele já melhora a morbidade, ele já melhora as complicações da talassemia intermediária. Mas ele também tem esse 50% de possibilidade ou tem até mais? Talvez até tenha mais. A gente ainda não tem esses resultados assim tão claros. Mas quem é não dependente de transfusão tem uma resposta que é clínica. A qualidade de vida melhora muito. Então, o indivíduo tem que testar, né? Sim, com Agora, certeza. o não dependente, isso não dependente de transfusão. Agora, o dependente de transfusão, como eu falei, não tem ainda os fatores de risco. Nós estamos falando de estudos que têm 5, 6 anos.
medicação que tem 5, Muito 6 anos, novo, ainda né? muito novo. E talvez a gente tenha ainda coisas a serem estudadas e situações a serem estudadas e mais do que respostas, né? Talvez daqui a um tempo descubra, mas esses não responderam porque tinha esta mutação, por exemplo. Eu acho que na talassemia a gente sempre tá meio à Exatamente. mercê disso, né? Sempre Isso. tem uma coisa nova aí que a gente não sabia. E que não pode, exatamente, e que não pode assim, não serve, ou não vai. Eu acho que para isso tem os estudos clínicos, a gente tem que se valer das informações de estudos clínicos, sabe? Existe isso e existe esse grupo fazendo. No Brasil, a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de participar de estudos clínicos com essa medicação, então a gente vai agora aprendendo na hora que algum paciente consegue receber essa medicação Sim. e aí vai usando dessas informações, né? E, doutora, tendo em perspectiva, né, o tema aqui do nosso podcast, TMO, o luspatercept, ele é indicado para crianças? Porque pensando, né, que geralmente as crianças são submetidas ao TMO. Então, não temos isso. As crianças ainda não podem usar o luspatercept, não tem estudos. Qual é o mínimo É de 18 idade? anos. A gente não tem estudo ainda, tá? Talvez tenha, né? Mas Tem que ser outro outro momento, né? exatamente. A gente não tem. E lembrando da outra medicação, a gente também ainda não tem estudo, o mitapivat, que ele já é um outro mecanismo. Sim. Ele melhora a energia da célula. Ele melhorando a energia da célula, ele atua a nível de ATP, que é aquele elemento da energia da célula, e com isso da enzima piruvato quinase, né, no mecanismo, e com isso você tem um aumento da hemoglobina. Então, você aumenta a hemoglobina, reduz a hemólise, e aí você tem também redução da eritropoietina eficaz. Então, é uma medicação também muito interessante e que o Brasil teve a oportunidade de participar de estudo clínico. E isso é importante, porque vale a pena saber como é que a população brasileira responde a esta medicação, né? Então, o grupo da professora Sandra Loggetto, o grupo da USP de São Paulo, estão participando ainda desse estudo, né? Para talassemia não dependente de transfusão e para talassemia dependente de transfusão. O grupo de Ribeirão Preto também está participando. Então, vale a pena. A gente tem muitas expectativas para essa medicação. Todos nós. Temos muitas expectativas e eu acho é uma medicação via oral, então a gente tem essas duas possibilidades, né? E eu sempre falo que se a gente pensa na história da talassemia, como você falou, né? A gente está sempre meio que aprendendo e tudo mais. Vamos lembrar do quelante, né? Do desferal, da desferoxamina. Nossa, não tinha, né? Era só o desferal e antes disso não tinha antes também. disso não tinha. E aí você vai tendo, aí vai aparecendo drogas novas, aí teve o deferiprona, depois teve o deferazirox. A facilidade de usar em comprimido, né? Então é importante que lembrem da talassemia e estudem, façam estudos clínicos com drogas novas, né? Para que realmente a gente possa ter esse papel, essa mudança de paradigma, né? Que a gente possa conseguir tratar adequadamente com outras opções terapêuticas, né? E isso é muito interessante. Então, fico feliz que já tem drogas novas, né? Que possam fazer essa mudança. Temos a terapia gênica, que a gente, enfim, ainda está muito longe, mas é uma possibilidade. Então, tudo isso falando que o cenário é muito favorável. Nós estamos falando de transplante, mas eu não posso deixar de dizer que o cenário é muito favorável, né? Não só para o transplante, mas para outras medicações. Então, para as pessoas não desanimarem, para as pessoas buscarem o melhor tratamento sempre, fazerem a sua parte, tratar direito. Eu tô lá na transfusão e minha hemoglobina chega em 8 e pouco. Falo, não, essa hemoglobina não tá boa para mim, não tá legal. Eu tenho que ficar entre 9,5 e 10,5. Né? Aquela ação, nossa, eu não tô fazendo direito, nossa. Porque não adianta falar assim, eu faço e não faz. Tem que falar, tem dificuldade de fazer aquela ação, gente? Então, vamos atrás de ver por que tem essa dificuldade. O problema é a adesão? Qual é o problema? O que está dificultando a tua adesão? Isso é muito importante.
Porque senão... É a comunicação, né? Exatamente. O que você tinha falado. A Exatamente. gente precisa ter a comunicação com o médico também. Com a equipe e de se sentir enfermagem. acolhido também, né? De Sim, falar, ó, não tô escutar, é isso. tomando, não deu, não É, tá dando, e pra gente ver o que pode mudar, né? exatamente, exatamente. E às vezes a enfermagem vem assim, doutor, olha, ele não tá tomando, mas ele ficou com vergonha de falar pra você. Fala, então tá bom, então vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo, o que a gente precisa melhorar. E é isso, às vezes não fala pra mim, fala para enfermeira, às vezes não fala para o Sim. enfermeiro, fala para o psicólogo, às vezes fala para o serviço social, porque não tá conseguindo, tá pegando um monte de remédio e não tá usando. Então é isso, é a comunicação. Doutora, eu tenho uma última pergunta, eu não sei se a Thalita vai fazer outras depois, mas eu queria trazer até uma questão que o Edu, a gente falou com a doutora Sandra, né, foi a última convidada, de se pelos dois medicamentos terem locais de ação diferentes, poderiam, como a gente faz aquela ação combinada, poderiam em algum momento virar combinado também. E a doutora achou interessante, enfim. E talvez seria possível antes de fazer uma TMO, você acha que poderia ser. É interessante A gente mesmo. não sabe, A gente né? não sabe, mas eu acho que é uma proposta, assim, eu acho, estudar, porque são medicamentos que agem de forma diferente. Sim. Um melhora a maturação e o outro melhora a energia da célula e melhora a anemia. Então, quem sabe conjugados, Dá um né? boom. Dá um boom e aí você não precise do transplante mesmo, né? E é interessante, eu acho que vale a pena aí uma proposta para estudo, né? A hora que a gente tiver acesso aos dois medicamentos, naqueles que não respondem, né? Às vezes não respondem ao luspatercept, será que não vale a pena associar um mitapivat? É uma possibilidade. Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente falava de hidroxiureia para talassemia. A gente viu que não Eu funciona. tomei já hidroxiureia pra talassemia, não Exatamente. me deu nada, só me deu neutrófilos baixos. Exatamente. E a gente já Só viu que não isso. funciona. Não Exatamente. adiantou. Mas demorou para, né, saber que não funcionava. E na verdade, vou me corrigir. É que não funciona. Para nossa população de pessoas com talassemia, não funcionou. Para o grupo iraniano, funciona muito bem. Né? Eles têm publicações várias falando que por isso que todo mundo tenta, vamos tentar hidroxiureia, né? Quem sabe? Mas talvez seja algo genético, talvez seja algo que a resposta tenha a ver com a herança, né? Então, Sim. o grupo italiano também não conseguiu boa resposta. Bom, e é a nossa população, que é a nossa população, né? o grupo Nosso do pool Líbano, genético, né? exatamente, nosso pool genético. Então, acho que vale. Já o grupo do Irã, eles conseguiram, né? Uma boa resposta com a hidroxiureia. Então, eu acho que vale aí. Vamos pensar. Você lançou uma ideia que eu acho que a gente Foi não o pode... Edu, foi o Edu. Vou dar os créditos. Não, eu acho que legal. Acho que legal o Edu ter falado. Acho que vamos pensar nisso. Tudo é bem-vindo, né? E eu acho que tem que estudar mesmo. Eu sempre acho que a ciência nunca será substituída. Tudo que a gente faz tem que ter baseado em ciência, para que a gente possa ter o suporte necessário para as inovações. Se a gente não tem a força da ciência, a gente vai inovar de que forma? Né? A inovação ela não vai ser sustentável. Então, eu acho que legal, gostei. Vamos pensar nisso no futuro. Espero ver esse futuro, né? Vai, também. Quero logo. Pelo amor de Deus, gente. E doutora, em relação ao transplante, né, para talassemia, existe alguma melhoria que a senhora identifica em termos de políticas públicas que possam ser de fato implementadas hoje no SUS? Alguma ação colaborativa que a senhora vê que possa ser feita pelo Ministério da Saúde? Acho que a gente tem a coordenação, né, dos transplantes, inclusive a Abrasta, né, na minha pessoa, compõe um grupo de assessoramento da coordenação de transplantes. Ainda não iniciamos os trabalhos, estou ansiosa para que se inicie logo, para que a gente possa, né, de fato, levar essas demandas, mas o que poderia ser feito para melhorar em relação ao Sistema Nacional de Transplantes, pensando na melhoria da qualidade de vida do paciente com talassemia? Você já fez o primeiro passo, que é participar da Comissão Nacional de Transplante, mostrar que a gente sendo, né, que somos doenças raras, mas que a gente precisa ter papel, ser representado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, como eu falei, tem que ter centros de expertise para talassemia, para transplante e talassemia. Pode ser
que seja também para doença falciforme, que é uma outra hemoglobinopatia, que também tem um grande número de pessoas que acometidas no país, talvez. Talvez seja a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são patologias diferentes, são fisiopatologias diferentes. Então, tem que ter essa preocupação da expertise para o transplante para a talassemia. Além disso, nesse momento, eu penso que tem que continuar tendo acesso à portaria de 2012, se eu não estou confusa, em relação à liberação do transplante para talassemia, que a idade máxima é 16 anos. É por causa disso, por conta de todas essas complicações. Então, eu acho que a gente ainda, se a gente não dá acesso nem para a população que melhor se beneficiaria, que é a criança e o adolescente, a gente já vai falar a tratar o adulto para o transplante? Não, eu acho que a gente tem que começar. Começa com a criança, começa com o adolescente. A hora que isso tiver já está muito engrenado, já está tudo certo, a gente vai oferecer para o adulto. Porque aí isso é uma falha, que a portaria não prevê o adulto. Mas, passo a passo, não adianta eu pôr lá sem fazer o resto antes, né? Eu tenho que ter uma melhor qualidade de resultado, sendo o transplante maior acesso para a criança. E, doutora, pensando fora do SUS, né, onde de fato acontece o transplante não aparentado, existe uma busca ativa por doadores? Então, não, porque o que acontece? Bom, no SUS talvez até exista. Eu vou pensar, a minha realidade é muito maior no SUS, tá? Então, o SUS, quando você vai escolher um doador não aparentado, você inscreve a pessoa que tenha a problemática no sistema de regulação, que é o RIREME, né? O sistema de registro. Aí você, com vários exames sendo feitos para que você tenha uma compatibilidade, tá? HLA, que a gente chama. Então, o exame básico é o de HLA, que vai fazer população HLA, B, C, D. Que é uma base de dados do Sistema Nacional de Sistema Transplante. Nacional de Transplante, na realidade é o RIREME. E aí você busca, dentro daquela compatibilidade 100%, não aparentado, porque é não aparentado, você busca aquele que está mais próximo do 100%, vamos dizer assim. E aí esse doador, ele é convocado, e aí a gente vê se pode ser usado ou não para o transplante. E tá? essa busca ela é feita por CID ou ela é feita por Não, especificações? Então, é isso, ela é feita por CID. Então, o CID da talassemia não permite a busca por não aparentado. Por isso, pelo sistema, porque o transplante no Sistema Único de Saúde é aparentado, tá? Agora, na saúde suplementar, você pode ter isso, e aí eu já não tenho mais detalhes, porque não é tanto a minha, vamos dizer assim, a minha expertise, né? Que é a sua área de atuação. Minha área de atuação é o SUS, né? Mas na saúde suplementar deve ter algumas outras condições que acabam ou não permitindo que o não aparentado tenha acesso, né? Que o doador não aparentado, totalmente compatível, esteja disponível. Mas para o Sistema Único de Saúde, a gente não consegue fazer nem a busca. Essa talvez para o futuro, a hora que você tiver já o acesso, por exemplo, aplidêntico, que é o pai e mãe, né? Ok, aplidêntico é 50%. Então, eu também hoje, nesse momento, não permite o transplante dentro do Sistema Único de Saúde. Para a doença falciforme já é uma necessidade e que eles estão para mudar essa portaria. Para talassemia, talvez, mas a gente precisa de mais dados ainda, né? Em relação risco-benefício dos resultados. Mas é algo que, por isso que talvez nem precise do não aparentado. Mas a gente ainda tem que estudar um pouco mais. Eu acho que isso é muito importante. Doutora, a gente já tem que encerrar. Eu queria que você desse suas últimas considerações, por favor. Tá Pode certo. olhar aquela câmera e falar. Então eu vou falar. Eu queria agradecer de novo o convite para estar falando aqui um pouco de transplante. Eu sou hematologista hemoterapeuta, então eu faço desde o diagnóstico da pessoa com talassemia e acompanho na transfusão, na quelação. E a hora que tem um doador totalmente compatível, a gente tem a possibilidade de fazer o transplante, se houver tudo certinho, se a família quiser. Mas o meu recado é tratamento adequado.
Transfusão e quelação vão fazer a diferença para o que você quer no futuro. Seja transplante, seja terapia gênica, seja casar e ter filho. Seja o seu sonho é possível se você fizer transfusão e quelação adequadamente. E todo sonho é possível se a gente quiser. Então é isso que eu deixo como recado. A gente troca aqui, né, as experiências, mas, gente, tudo é possível. Como diz Fernando Pessoa, né? Tudo é possível, a alma não é pequena, né? Assim, até agora eu fiquei tão assim, sei lá, me fugiu até o pensamento do Fernando Pessoa, mas tudo é possível quando a alma não é pequena. Não é mais ou menos isso, mas o sentido é esse. A gente tem que sonhar e buscar correr atrás dos nossos sonhos, para que a gente possa realizá-los. É esse que é meu recado. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada, Thalita, minha companheira hoje, host. E eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem o nosso podcast. Ele está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube. Então, gente, até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Curtam, aproveitem.